Olá para você, seja bem-vindo ao canal, aqui é a Jaque, de volta aqui ao meu cantinho, graças a Deus, passei uns dias hospitalizada, mas graças a Deus já estou de volta e a gente não deve parar a nossa busca. Então você que está chegando agora, esse é um canal de leitura diária da Bíblia, todo dia tem aqui um capítulo, alguma palavra, onde a gente tenta extrair alguma lição e ver que a Bíblia não é um livro tão complexo assim como muitos pensam. Ela é mais fácil do que o que a gente pensa e a gente pode extrair algumas lições com a ajuda de Deus. Então, eu vou convidar você hoje para ler o livro de Gênesis, capítulo 13. Mas antes, vamos falar com o nosso Pai e pedir a ajuda dele para o entendimento de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos mais um pouco dessa porção. E eu peço ao Senhor que fale conosco. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos dê entendimento, nos dê um coração ensinável, nos dê um coração obediente e que a Tua palavra produza em nós, Senhor, frutos eternos. Que a Tua palavra produza em nós frutos de arrependimento e nos transforme por completo, ó Deus, fazendo uma obra que nós não podemos fazer sozinhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 13, se você tiver com a sua Bíblia, pode pegar na versão que você tem, nós vamos ler juntos. E está escrito assim: Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado a sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti, peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda essa terra que vês. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abrão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Essa palavra, eu acho ela muito especial, principalmente na pessoa de Abrão. A gente pode perceber que Abrão, onde ele parava, ele edificava um altar ao Senhor, né? Ele tinha essa preocupação de elevar o nome do Senhor, de agradecer, de buscar. Ele tinha o coração sempre ali voltado. Então, onde ele parava, ele edificava um altar ao Senhor. Mas nessa passagem em específico, é muito importante a gente perceber
a questão de quando às vezes nós queremos andar com pessoas e às vezes chega o tempo que a gente precisa se separar delas, né? Aqui o texto está dizendo que eles estavam voltando do Egito, Ló estava com ele, Ló era sobrinho de Abraão, era parente, né? E eles, assim, tinham muitas riquezas, eles tinham muitos bens. E eles já não podiam mais habitar juntos, né? Até que chegou o ponto de os próprios pastores do rebanho de um começar a brigar com o rebanho do outro, né? E a Bíblia fala que Abraão, quando ele percebe isso, é quando ele já vê que precisa mesmo se separar, né? E ele fala, olha, vamos fazer isso em paz, porque nós somos irmãos, tipo, somos parentes, né? Vamos fazer isso em paz, né? E ele dá a Ló o poder da escolha. Olha, escolhe para onde você vai. Se você for para esse lado, eu vou para esse. Se você for para esse, eu vou para esse. E a Bíblia diz que Ló olha uma terra e ele vê que a terra é boa nos olhos dele e ele vai para aquela terra. Só que ele acaba escolhendo muito mal, porque à medida que ele vai mudando as suas tendas, ele vai parar em Sodoma, que era um lugar onde as pessoas eram muito pecadoras, né? E uma vez que ele vai para esse lugar, Abraão fica no lugar, escolhe, né, o lugar para onde ele vai, é quando o Senhor, antes que o Senhor lá atrás falava para ele da promessa, agora Deus está mostrando a promessa para ele. Olha, Abraão, olha toda essa terra, tudo que você está vendo aqui vai ser seu e da sua descendência. Então é muito importante, às vezes a gente percebe algumas estações na vida da gente, que tem coisas que Deus ele vai revelar essas estações para nós quando nós estivermos sozinhos e não trazendo pessoas ao nosso lado. Tem pessoas que não farão parte daquilo que Deus quer confiar a nós, quer confiar a nossa descendência, né? Podemos dizer assim. Então, seja qual a estação eu esteja passando, você esteja passando, vamos perceber se às vezes é um momento que Deus está querendo que a gente, se a gente está andando, né, às vezes com alguém, enfim, com grupos, se Deus às vezes quer que a gente comece a se separar para Ele se revelar coisas para nós. Porque também não dá para a gente ficar andando com pessoas e vivendo em atrito o tempo todo. A gente precisa perceber o atrito, né? Por que está tendo o atrito? Está chegando um tempo que precisa se separar e Deus começar a fazer uma obra em cada pessoa? Não sei, né? Então cada um de nós podemos fazer essa avaliação e isso a gente só consegue perceber mesmo em Deus. Então, eu lendo esse texto, essa é a lição que eu pelo menos consigo extrair assim ao bater o olho, né, fazer essa leitura. Mas se você perceber um outro detalhe, uma outra lição, coloca aqui nos comentários, escreve aqui pra gente e compartilha também, porque é muito importante. Às vezes Deus fala conosco no nosso coração alguma coisa e fala no seu uma outra coisa e assim nós vamos nos edificando, tá bom? Então, espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu oro para que o Espírito Santo fale mais e mais com você, porque a palavra de Deus ela se renova, né? E ela é revelada através do Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe muito você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!